Em 27 de março de 1977, a aviação mundial presenciou um dos seus dias mais sombrios. No aeroporto Los Rodeos, em Tenerife, 2 exemplares do maior modelo de aeronave da época, o Boeing 747, colidiram em uma tragédia que ceifou as vidas de 583 pessoas. Mais do que um acidente, o desastre aéreo de Tenerife foi um retrato cruel das falhas humanas e sistêmicas que a aviação já vivenciou no passado e que levou a consequências devastadoras. Tudo começou em Las Palmas, na ilha vizinha de Gran Canária, quando bombas do movimento separatista do arquipélago das Canárias explodiram no aeroporto local, forçando o desvio de diversos voos para Tenerife. O pequeno aeroporto de Los Rodeos, já congestionado, se viu repentinamente sobrecarregado com aeronaves de grande porte. Era o início da temporada de verão, e turistas de toda a Europa e dos Estados Unidos viajavam em busca de dias ensolarados. Em pouco tempo, o aeroporto de Los Rodeos ficou saturado. Aeronaves ocuparam todas as posições disponíveis no pátio e até mesmo algumas pistas de taxiamento, criando um caos operacional completo. A bordo dos voos KLM 4805, procedente de Amsterdã, e do Panam 1736, vindo de Los Angeles, a tensão aumentava a cada minuto. Os passageiros e as tripulações dos aviões já estavam a bordo há horas, devido ao desvio e à espera por melhores condições climáticas. Devido às posições de estacionamento improvisadas no pátio, o jumbo da KLM estava em um local em que ele necessariamente deveria ser o primeiro a decolar. O Departamento de Operações da Pan American Airlines informou a tripulação do voo 1736 que a reabertura de Las Palmas poderia acontecer muito em breve. Com isso, o experiente comandante do voo da Panam, Victor Grubbs, de 57 anos, decidiu não desembarcar seus passageiros em Tenerife, acreditando que a parada ali seria breve. Além disso, orientou sua tripulação a estar pronta para decolar a qualquer momento para a curta etapa até Gran Canária, o destino original do voo. Assim que recebeu a confirmação de que Las Palmas estava reaberto e sabendo que tinha combustível suficiente em seu 747 para continuar até a capital das ilhas, Grubbs pediu autorização para partir. Foi então informado de que deveria esperar a saída do voo da KLM. No 747 da KLM, o comandante Jacob Van Zanten, de 50 anos de idade e mais de 12 mil horas de voo de experiência, um ícone da empresa aérea, estava preocupado com o limite de tempo da jornada de trabalho de sua tripulação. Se a decolagem de Tenerife para Las Palmas demorasse muito, o voo teria que ser interrompido e outra tripulação descansada precisaria ser trazida de Amsterdã para assumir o voo de volta à capital neerlandesa. Isso certamente atrasaria o retorno em pelo menos 12 horas e deixaria centenas de passageiros a bordo furiosos. A frustração aumentava à espera de autorização para a decolagem. Um denso nevoeiro marítimo, resultado das rápidas variações climáticas comuns na região, cobria o aeroporto Los Rodeos e impossibilitava a decolagem sem o completo auxílio dos equipamentos e da torre de controle. As tripulações das duas aeronaves não tinham visão alguma de onde exatamente cada uma estava. Os pilotos, experientes e qualificados, se viam em um impasse com o controlador de tráfego aéreo espanhol. A falta de comunicação clara e a pressão da situação criavam um ambiente propício para o erro.
Devido à demora, o comandante do KLM resolveu então reabastecer a aeronave com combustível suficiente para o retorno para Amsterdã, e assim economizar um bom tempo na escala em Las Palmas. O número de pessoas a bordo nas aeronaves era de 248 no KLM e de 396 no Panam. O cansaço e a exaustão pelas várias horas de voo eram evidentes em ambas as tripulações. Apenas 25 minutos de voo separavam a tripulação do Panam de seu merecido descanso em Las Palmas. Os tripulantes do KLM ainda teriam algumas horas de voo pela frente até Amsterdã. Em um momento crucial, o experiente capitão do voo da KLM, Jacob Van Zanten, após uma confusão na comunicação com a torre de controle devido às transmissões simultâneas de ambas as aeronaves que causavam mútua interferência e acreditando que a pista estava livre, decide acelerar os motores e iniciar o processo de decolagem. A instrução inaudível que a torre de controle havia emitido era para que o KLM aguardasse. Enquanto isso, a aeronave da Panam seguia pela pista principal e deveria sair pela terceira saída lateral esquerda de acesso, e de lá continuar pela pista de taxiamento paralela à principal, usando a área que não estava sendo utilizada como estacionamento, até alcançar o ponto de espera da cabeceira da pista para decolar após o voo do KLM. Porém, as saídas não eram sinalizadas, o que dificultava ainda mais a tarefa de manobrar o enorme jumbo em uma curva apertada para entrar no estreito acesso. Além disso, houve certa confusão na troca de mensagens entre os pilotos da Panam e o controlador de voo, fazendo com que o jato da Panam passasse pela saída correta e continuasse taxiando na pista principal em direção ao próximo acesso lateral esquerdo. Como o pequeno aeroporto Los Rodeos não possuía radar de superfície e a névoa cobria toda a sua extensão, nenhum dos dois aviões podiam ser vistos ou detectados pela torre. Sem que pudessem ter qualquer contato visual, as duas gigantescas aeronaves iam de encontro uma à outra. Através das transcrições obtidas do Flight Recorder do Panam, verificou-se que o capitão Victor Grubbs notou as luzes dos faróis de pouso do KLM se aproximando a cerca de 500 metros, enquanto ele com seu Panam ainda taxiava pela pista principal. Imediatamente, ele aplicou potência máxima nos motores para entrar no acesso 4 na tentativa de desviar do KLM que avançava em sua direção. O Boeing da KLM, apesar dos esforços do comandante Van Zanten, arrastou sua cauda por 20 metros sobre a pista e se elevou alguns metros do solo, mas não o suficiente para evitar o impacto. Às 17h06, os trens de pouso e a barriga do KLM colidiram com a parte superior da fuselagem do Panam. Com o impacto, o 747 da KLM perdeu suas asas, que ficaram junto ao Boeing da Panam. A fuselagem e o que restava de suas asas passaram por cima do jumbo da Panam e continuaram no ar por mais 150 metros em alta velocidade. Em seguida, aterrissando na pista e deslizando por mais 300 metros. Em chamas e completamente destruído, o KLM finalmente parou. Seus tanques centrais de combustível explodiram, envolvendo a fuselagem em uma gigantesca bola de fogo que ceifou as vidas dos 248 ocupantes instantaneamente. O Boeing da Panam, atingido pelos trens de pouso do KLM, partiu-se em 3 pedaços, sendo tomado por um incêndio de grandes proporções. A cena era dantesca. Destroços flamejantes, fumaça densa, gritos de dor e agonia de quem presenciava a morte. 70 ocupantes da aeronave da Panam, incluindo os 3 tripulantes da cabine de comando, conseguiram escapar, saltando pela asa esquerda que inexplicavelmente permaneceu intacta. Dos 70 que escaparam do incêndio, 9 não resistiram aos ferimentos e faleceram nos hospitais.
Ao todo, 583 vidas se apagaram nesse que se tornou o pior desastre da história da aviação. Carbonizados e irreconhecíveis, a maioria dos restos mortais não pôde ser identificada pelos métodos tradicionais. A odontologia forense, com a análise das arcadas dentárias e a busca por objetos não inflamáveis como joias e relógios presos aos corpos, eram os únicos recursos disponíveis. A ausência da tecnologia de DNA naquela época tornava o processo ainda mais complexo e demorado. As famílias das vítimas sofriam com a angústia da espera, sem a certeza de poderem dar uma despedida digna aos seus entes queridos. Considerando que as vítimas eram de várias nacionalidades, a comunicação com as famílias e a organização da repatriação dos corpos se tornou extremamente complexa. Além disso, a pequena ilha de Tenerife não possuía infraestrutura mortuária suficiente para lidar com tamanha quantidade de mortes simultâneas. Os necrotérios locais rapidamente ficaram lotados, exigindo a improvisação de salas refrigeradas em outros locais para armazenar os corpos. Transportar um grande número de corpos para diferentes países foi um desafio logístico imenso, exigindo uma coordenação entre companhias aéreas, autoridades e embaixadas. Somado a isso, as famílias das vítimas enfrentaram grandes dificuldades na resolução de trâmites burocráticos para a liberação e repatriação dos corpos. A intensa cobertura da mídia internacional gerou grande pressão sobre as autoridades e as famílias das vítimas. The Pan Am captain saw the KLM landing lights bearing down on him out of the fog and tried to turn left to the nearby taxiway, but it was too late. Após o acidente, as famílias das vítimas entraram com ações judiciais contra as companhias aéreas envolvidas, a KLM e a Pan American. Após longas batalhas legais, um acordo extrajudicial foi alcançado em 1985, com as famílias recebendo indenizações substanciais. Diversas iniciativas foram criadas para auxiliar as famílias no processo de luto e cura, como grupos de apoio e memoriais. O monumento à tragédia de Tenerife, localizado na ilha, serve como um lembrete permanente das vítimas e um local de homenagem. O desastre de Tenerife provocou um choque profundo na aviação. As investigações revelaram falhas sistêmicas em comunicação, treinamento e gerenciamento de crises. Como resultado, mudanças significativas foram feitas para melhorar a segurança aérea, incluindo padronização da comunicação, como a adoção de um idioma e fraseologia universal na aviação, para evitar falhas de interpretação. O aprimoramento do treinamento da tripulação, com maior foco em comunicação, gerenciamento de estresse e tomada de decisão em situações críticas. Além disso, houve a implementação de melhores protocolos de gerenciamento de emergências e o estabelecimento de procedimentos claros para lidar com situações complexas. O desastre de Tenerife serve como um lembrete constante dos perigos da negligência, da falta de comunicação e da importância da segurança na aviação. Mais do que um terrível acidente, foi um evento crucial que impulsionou mudanças profundas na forma como voamos.